Estamos em Gênesis, capítulo de número 7. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e devocional. Nós paramos em Gênesis, capítulo de número 6, que é sobre a construção da Arca de Noé. E Deus fala no capítulo 6 que houve muita corrupção da raça humana e que todos os pensamentos e propósitos dos seres humanos naquela época eram maus, porque houve a união dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, e os filhos do homem, que eram os descendentes de Caim. Então o pecado entrou dentro do povo de Deus e por isso a gente teve uma humanidade com pensamentos e propósitos maus. E a gente vem aqui para o capítulo de número 7 de Gênesis, nós vamos falar sobre o dilúvio. Antes da gente começar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tenha sua Bíblia ao seu lado para você ler junto. Aqui eu faço a leitura da Bíblia NVT da Editora Vida. Então tenha também, né, a sua Bíblia junto de você para você seguir e anotando tudo aquilo que Deus falar com você. Então vamos para Gênesis, capítulo de número 7, o dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra você é o único justo. Leve com você 7 casais de macho e fêmea de cada espécie de animal puro e um casal de macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E aqui é importante a gente entender que lá em Mateus 24, capítulo 38, versículo 38 a 39, ele descreve que nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e elas se davam em casamento. Aqui mostra que havia uma distração com o que era superficial em um tempo em que o pecado tomava conta da humanidade, indiferente às coisas que eram de Deus. Não muito diferente dos dias atuais, a gente vê que temos várias gerações que se entorpeciam com coisas que, de fato, não levam para o caminho do que Deus tem para elas. A gente tem andado num tempo de muita distração. Política é uma distração. Copa do Mundo é uma distração. Vídeos de internet são distrações. Muitas vezes a gente tem discutido por coisas que não vão, de fato, mudar a nossa vida, não vai nos aproximar das coisas de Deus. Isso tudo vem como uma forma de nos distrair daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que realmente importa. O inimigo, quando ele não pode te atacar diretamente, mas ele pode te distrair daquilo que é de Deus. Uma outra distração que tem muito nos dias atuais é a necessidade pelo fazer. A gente tende a estar ocupado o tempo todo, fazendo alguma coisa o tempo todo. E isso acaba nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não para ouvir Deus, para poder escutar aquilo que Ele quer para nossa vida, que Ele tem para nossa vida, porque a gente está sempre correndo, fazendo mais, começando mais cedo, correndo atrás do sucesso que muitas pessoas vendem nos dias de hoje. Pare por um momento, aprenda a ouvir com profundidade aquilo que Deus tem para você. Aqui fala também que Noé fez tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Nunca havia chovido na terra, mas mesmo sem ver, Noé decidiu obedecer. Diferente do coração daquelas pessoas que viviam naquele tempo, que eram desobedientes, com pensamentos maus, Noé, mesmo sem entender o que Deus faria a respeito do projeto da arca, sobre a chuva, ele decidiu confiar, mesmo sem ter chovido. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem falado aos nossos corações e que a gente obedeça, mesmo sem estar pronto, mesmo sem se achar capaz. Que a gente obedeça mesmo sem entender aquilo que Ele tem para nós naquele momento, porque é para que o propósito dele se cumpra. Quando eu comecei aqui o devocional, quem acompanhou os devocionais iniciais lá em 2018, 17, 18, eu recebi uma palavra que era para me começar o devocional. E eu comecei o devocional lá no grupo do Telegram.
E foi muita bênção em cima daquele devocional, daquele tempo. E o Senhor pediu no meu coração para que eu parasse, entregasse a Ele. À medida que o devocional ia crescendo, eu ia ficando cada vez mais feliz, empolgada em levar a palavra de Deus para mais pessoas. E quando eu estava com muitas pessoas ouvindo diariamente, Deus pediu para me entregar aquele projeto a Ele e parar durante um tempo. E naquela mesma época, mais ou menos em 2019, eu recebi uma palavra que era para me vir pro YouTube para poder começar o devocional, mas Deus me falou que não era a hora ainda. E então se passou 2020, 21, 22, 23, 24 e em 25 eu recebi uma palavra diretamente de uma pessoa para mim, em que ela me falava que Deus tinha pedido para que eu levasse a palavra dele a mais e mais pessoas, que através da minha vida muitas pessoas conheceriam a palavra de Deus. Então naquele mesmo momento me veio a promessa e o pedido lá de 2019, que era para me trazer o devocional aqui pro YouTube. E assim eu estou obedecendo, mesmo sem estar 100% pronta, mesmo sem ser a pessoa mais profunda em teologia, que talvez vocês vão conhecer. Tem pessoas que têm uma teologia muito maior, muito mais entendimento do que o meu, mas aqui estou eu obedecendo aquilo que o Senhor tem para mim. E que isso também se cumpra na sua vida. Quando Deus te der uma palavra e te pedir algo, que você obedeça mesmo sem entender aquilo que Ele quer e aquilo que Ele tem. E aqui também no capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo 5, repete-se inúmeras vezes o número 7. Ele aparece diversas vezes. E todas as vezes que a gente vê o número 7 na Bíblia, ele fala sobre preparação e sobre plenitude. Então, todas as vezes que a gente ler o número 7, é que fala, né, 7 casais de cada espécie, 7 dias, aqui fala muitas vezes a palavra 7, aqui fala todo um tempo de preparação e também um tempo de plenitude. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Ele entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram todos os animais e todas as espécies, os puros e os impuros, as aves de todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois dos 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram toda a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 7º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram na terra, e a chuva caiu do céu com grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Eu fico imaginando as pessoas da família de Noé, né, as que não estavam na arca, quanto tempo, né, durante todo o tempo que Noé levou para poder construir a arca, o quanto ele deve ter sido criticado por estar fazendo aquela arca. As pessoas devem ter criticado ele inúmeras vezes. E depois, então, que a arca estava pronta, que ele entrou dentro da arca e ficou 7 dias nela, sem cair uma gota de chuva, aí sim que as pessoas devem ter criticado, né? Imagino que eles devem ter rodeado a arca e falado: "Ei, Noé, o que você está fazendo aí dentro? Vem para fora, vocês vão ficar aí até quando? Deus não fez chover, né? Não tem água para essa embarcação." Então, quanto ele deve ter sido criticado. E quando a gente está seguindo a palavra de Deus na íntegra, aquilo que ele falou sobre nós e para que a gente faça, muitas vezes a gente vai escutar críticas de pessoas próximas principalmente. Mas não desista e não pare, porque aquilo que Deus pediu para que você faça, para que você fizesse, ele trará honra, porque ele há de cumprir tudo aquilo que ele te prometeu também. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de dois em dois na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, e quando fala 40 na Bíblia, 40 na Bíblia fala de julgamento, prova e purificação. Então aqui a gente tem o julgamento do povo que ficou, a prova de que Deus estava cumprindo aquilo que ele tinha prometido a Noé, e purificação, que é o que veio depois, né? Todas as famílias da terra, exceto a de Noé, que era o único justo que se encontrava, foram exterminadas, e aí veio o povo puro e santo novamente.
As águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança pela sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo o que respirava e vivia na terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos e os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos, apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Pode-se dizer, né, em Gênesis 7, e a gente pode dividir Gênesis 7 em 3 pontos. A crise do mundo corrompido, que é a primeira parte, que fala que Deus iria destruir tudo, porque a família, todos os seres humanos estavam corrompidos. A provisão, onde Deus traz a arca para Noé, e o chamado para poder entrar na arca. Então a gente consegue fazer essa divisão de Gênesis, capítulo de número 7, com este entendimento. E aqui o quanto é importante a gente entender que uma palavra liberada por Deus, ela gera liberdade e liberação para toda a nossa família. Então, uma pessoa que está ali, que escuta a palavra de Deus e que está em profunda comunhão com Deus, assim como Noé, ele gerou a salvação para os que também estavam em volta dele e que talvez não criam tanto e que talvez não estavam em comunhão com Deus. Então, uma vez que você está em comunhão com Deus, as pessoas que estão à sua volta, mesmo não crendo e mesmo não tendo uma vida transformada, elas podem receber a libertação de Deus através do seu exemplo. Claro, o arrependimento e a salvação, ela é individual, mas o seu exemplo de vida pode transformar as pessoas que estão à sua volta e elas podem ser livres através do teu exemplo e da tua vida. Vamos orar para poder finalizar o capítulo de número 7 de Gênesis. Pai, muito obrigada, porque a gente vê que ainda há salvação, mesmo em meio a um mundo de pecado, mesmo em meio a tanto sofrimento e dor, mesmo em meio ao distanciamento do Senhor, a gente ainda é salvo pela tua misericórdia. Que assim como o Senhor fez com Noé, que a gente possa escutar a tua voz clara e audível sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, sobre aquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. E que a gente tenha o discernimento no Espírito de obedecer na íntegra aquilo que o Senhor nos pediu. Porque mesmo que a gente não entenda os planos do Senhor, há intencionalidade para todos eles, e a gente vai entender lá na frente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa cada pessoa que está escutando este devocional, que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor traga intimidade com o Senhor, que a gente possa ouvir a tua voz e cumprir aquilo que o Senhor tem nos pedido. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém.